Olá, amados e queridos do Pai, como é que vocês estão? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos estar iniciando o nosso culto de uma forma abrangente, amém? Mas de uma forma tranquila. Louvado seja Deus. Quem aí entende sobre a Páscoa, a gente entende que a Páscoa, ela rasgou a história do Egito para o Calvário. A gente entende que dentro do livro de Lucas, e disse-lhe, tendo desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Lucas 22:15. Eu quero trazer aqui hoje esse significado sobre a Páscoa. A gente sabe que a Páscoa não é um evento sobre ovos, coelhos. Ela não começou dessa forma, mas ela começou com sangue, nos umbrais, clamor no Egito e libertação nas sandálias presas e no coração aliviado na alma. Então, a Páscoa ela não é um evento, ela é um marco eterno. Eu quero trazer isso aqui porque muitas pessoas acham que a Páscoa se celebra apenas com ovos. E não é apenas sobre o Cristo, sobre o ato, mas é sobre quem Jesus é, sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E hoje eu quero trazer isso porque o Espírito de Deus, ele chama para viver a libertação, que a Páscoa ela carrega. Que a Páscoa ela é uma celebração viva e pulsante da ressurreição de Cristo. Ela não lembra só experimentar no Espírito, mas ela nos lembra o sacrifício também e a ressurreição. E o sangue nos umbrais da casa, segundo Êxodo 12, nos lembra o quê? Que o povo estava oprimido, escravizado, sem esperança. E Deus, ele levanta Moisés com uma missão de tirar o povo de um sistema que só mantinha cativos. Então, a Páscoa ela nos lembra a prisão do povo estava ali oprimido. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos, nos lembra o sangue nos umbrais que os livraria. Aquele sangue, em Êxodo 12:13, que está escrito que aquele sangue nos será por sinal, vendo-se o sangue, passarei por cima de vós. Não era sobre quem era mais santo, sabe, querido, ou mais esforçado. Era sobre o que tinha sangue no umbral, ali na entrada das portas. Umbrais referencia a entrada e a saída do nosso lar. A libertação começa onde a marca do sangue estava. E muitos querem a liberdade, mas não querem o sangue. E só a Páscoa onde houver cruz, onde houver sacrifício, onde não há sangue de Jesus, as pessoas, onde ali não há a consciência, me perdoe, minha garganta às vezes quer falhar e eu tenho que parar um pouco, onde não há consciência da morte e da ressurreição, a gente entende que a libertação ela só começa no reconhecimento. Precisamos o quê? De um cordeiro morto por nós. Ou seja, as pessoas estão sacrificando coisas ao invés de lembrar que Jesus já morreu por nós. Então, a última ceia, ela foi importante para a gente entender o quê? Que Jesus, ele celebra a Páscoa com os discípulos, mas ele mesmo é o cordeiro que será entregue. E o que eu acho interessante é que a diferença do Novo Testamento para o Velho
é que o sacrifício foi algo muito intenso, porque ele representava a vida novamente, né? E quem ali matou o cordeiro e colocou nos umbrais do lar, a morte passou, não passou nem perto. E Lucas 22:19, Jesus diz que esse é o corpo e é dado por vós. Esse é o cálice, é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. A Páscoa, ela não é apenas a fuga do Egito, ela é a libertação do pecado. E o sangue, ele representa um sinal fortíssimo dentro do que está estabelecido naquela época em Lucas 22:19. Queridos, Jesus não era apenas um homem comum. Ele veio para a terra com um ato de missão. Ele não apenas livrou da morte física, mas destruiu uma sentença de morte eterna. Então a ceia, ela não é um ritual, ela não é um lembrete que o cordeiro foi partido e o sangue foi derramado por nós. O pão que partimos e o cálice que tomamos, eles carregam o maior mistério de amor da história. E ele nos olhou e decidiu morrer no nosso lugar. O que eu entendo no meio disso tudo é que Jesus, ele se entregou, ele foi moído, ele foi rejeitado, ele foi o cordeiro, porque ele foi sacrificado. Fora da cidade, como manda a lei, né? Então o véu, ele se rasgou, a terra começa a tremer, os mortos ressuscitam, porque o sangue foi aceito. E quando ele falou em João 19:30, está consumado, nós entendemos, nada precisa mais ser acrescentado. Nenhum sacrifício, penitência ou esforço humano precisa acontecer, porque Jesus já morreu por mim e por você. Então a Páscoa de Cristo que foi consumado, nós entendemos que a promessa em Êxodo, ela não faz mais aquele efeito de sacrifício. Eu tenho que sacrificar um animal, oferecer, porque Jesus, ele já ressuscitou, ele já trouxe a vida, porque ele já se sacrificou por mim e por você. Hoje nós não corremos para fora do Egito, nós corremos para os pés da cruz, para os pés do Senhor Jesus. Querido, a Páscoa é um rompimento com o passado. Eu quero trazer essa resposta para você, para que você entenda. Ela é um rompimento com o seu passado. O Egito precisa ficar para trás. Quem continua na escravidão, após o sangue, está negando o poder da cruz. E a Páscoa, ela não é um chamado à santidade. Ela é um referencial para que nós possamos celebrar, ter consciência da morte, mas também vivenciar a ressurreição de Cristo. Vivenciar isso dentro de nós. Oh, aleluia, Jesus. Gente, é tão importante, porque a gente vive como se nada tivesse mudado. E houve um sacrifício tão forte. O Filho de Deus morreu por mim e por você. Isso nos deixa pensativo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E temos que entender que isso é proclamação de liberdade. Quem crê no sangue tem direito a se levantar como livre. Cristo, repita comigo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, 1 Coríntios 5:7. Então, o que eu entendo? Que na nossa vida, nós estamos cobertos pelo sangue, certo? Certo? Então, há marcas do Cordeiro na nossa porta? Nós ainda estamos presos em algum tipo de Egito, por acaso? O Cordeiro, ele já foi morto, mas a libertação, ele só acontece onde há uma decisão. E se você que está me ouvindo agora
você que está vendo esse vídeo, de alguma maneira, você quer que Deus invada a sua casa, a sua mente, a sua história? Eu quero que você deixe o sangue de Jesus marcar a sua vida. Então, conte a história de Jesus para alguém. Sabe, eu conheci uma mulher que vivia presa no ciclo de dor, de culpa, de religiosidade. É o que acontece nos dias de hoje. As pessoas estão tão presas à religiosidade que esqueceram que o único Deus que sacrificou a vida dele por mim e por você, ele ressuscitou. E no meio da pregação, quando aquela mulher ela estava cercada por uma religiosidade, ela se ajoelhou, ela disse: eu não entendo tudo, mas eu quero esse sangue sobre a minha vida. E a partir daquele dia, ela saiu do Egito e nunca mais voltou. Queridos, essa mulher sou eu. E eu quero dizer uma coisa para você. A cruz, ela não foi um fim trágico, ela foi o começo glorioso da liberdade que você pode viver hoje. Você precisa o quê? A estar apto a entender que Deus, ele é na sua vida, mas precisa ter um novo recomeço. Você precisa entender o que Deus tem para você, o que Ele quer fazer dentro de você. Deus, ele não quer só mudar, Ele quer trazer muito além disso, muito além de só uma consciência. Deus quer trazer a ressurreição para dentro de sua vida, na sua casa, na sua família. Então você não é mais um escravo do Egito. Você não é mais definido pelo que te aprisionou. A cruz, ela foi levada para te lembrar que o céu, ele rasgou o véu e a morte caiu e perdeu. Então aquele sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, ainda fala hoje. Ele não está morto, ele vive. Ele não diz, Jesus não diz a todo tempo que ele foi condenado e que ele está condenado, que ele continua lá na cruz. Jesus não disse isso. Ele não diz condenado, ele diz perdoado. Ele não diz escravo, ele diz filho. Então o inferno não pode deter, a sepultura não pode calar e o pecado não tem mais a última palavra. Hoje é um dia que marca os umbrais da casa, não somente com o que foi feito, o ato de amor, de entrega, mas de fé. Hoje é dia de você dizer que você é livre, livre do medo do passado, da dor, da culpa e do Egito. Você não apenas sobreviveu, mas você foi remido, porque o sangue do Cordeiro ele comprou, ele te lavou e ele te levantou. Então se levante hoje, receba essa Páscoa viva, essa cruz que não se apagou, mas ela está vazia. Essa esperança que ressuscitou, porque a Páscoa ela não é uma lembrança, ela é um renascimento. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua casa, a sua família, que você possa receber, aleluias, essa palavra muito forte ao seu coração e que você possa renascer no meio do que tudo representa um novo começo. Deus abençoe. Fique com Deus.